queria apresentar aqui meu amigo João Neto, do eMasters, que a gente já trabalhou junto, já passei pelo eMasters, então é bom aí reencontrar os colegas de trabalho em outras oportunidades. E o João vai estar aqui durante o dia todo apresentando também, ajudando a gente, trazendo os outros palestrantes, e vai ser o nosso primeiro palestrante aí, João. Então, se apresente aí. Uma salva de palmas, muito bom. Bom, eu vou começar hoje falando sobre design e design de software. E eu vou tentar falar sobre design de software de uma forma bastante diferente do que as pessoas estão acostumadas a lidar. Porque, normalmente, quando a gente fala sobre design de software, a gente tem lá aquele monte de receitinha e tal. E eu passei por essa fase e, nesse decorrer desse tempo, eu fui mudando de ponto de vista no decorrer do tempo, e eu sempre mudando de ponto de vista, e achei no começo que eu sabia demais sobre design, e conforme eu fui me aprofundando, eu fui descobrindo que eu não sabia absolutamente nada sobre design. É um dos estudos mais malucos que tem, porque ele não é progressivo, ele é degressivo. Então, quanto mais você estuda sobre design, mais você descobre que você sabe menos do que ontem sobre design. Ele não é igual a ferramenta, que você começou a estudar a ferramenta, e aí daqui a pouco você sabe um pouquinho mais, sabe um pouquinho mais, sabe um pouquinho mais, e em 2 tempos você é um especialista naquela determinada ferramenta. Design é o contrário, quanto mais você estuda sobre design, mais você descobre que você não sabe nada sobre design. E eu vou juntar as duas coisas. Eu vou trabalhar com orientação a objetos e vou trabalhar com design ao mesmo tempo. Boa parte dessa odisseia por design começou por causa desse livro. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu virei e falei assim, cara, eu sou foda em design. Eu conhecia cada um dos padrões que estavam, eu sabia te falar a página que esse padrão estava. Eu conhecia esse livro aqui em 2 idiomas, porque inicialmente eu comprei em português, depois eu virei e falei assim, não, de repente a tradução não é tão legal, aí eu comprei para inglês, e aí eu conhecia nos 2 idiomas, de cabeça para baixo, cada página, cada vírgula que estava no livro. Eu achava que eu era realmente bom em design, porque eu conhecia esse livro do avesso. Só que daí, isso começou a criar alguns problemas, porque quanto mais eu li esse livro, mais eu conhecia os padrões, mais eu queria colocar padrão. E eu colocava padrão em tudo. E aí eu começava a ter problema, porque de repente esse padrão aqui não era o lugar certo dele. Mas não tem problema, eu sei que tem um outro padrão que resolve o problema que eu criei. Então eu comecei a ter padrão e comecei a ter padrão para resolver o problema que eu criei. E aí eu criava outro, eu colocava outro padrão, não tem problema, eu conheço todos, eu vou colocar todos se for o caso. E aí, aquilo que tinha como objetivo principal resolver um problema, começou a se tornar um problema. E começou a se tornar um problema porque eu estava mais preocupado em demonstrar capacidade técnica, para assim, olha, eu sei tudo, do que resolver um problema. Eu estava esquecendo da parte mais importante desse livro, que é aonde a gente começa a falar sobre o propósito de determinado padrão. Não adianta eu saber o padrão, coloquei aquele padrão e de repente eu falei assim, se eu ignorar a intenção do padrão, ele perde o sentido. Ele tem um objetivo, ele foi construído para um propósito. Qual é esse propósito? É mais importante você conhecer o propósito do padrão do que você conhecer o padrão. E depois que você realmente conhece o propósito, qual o problema que aquele padrão surgiu para resolver, você tem a outra questão, que é a motivação. Porque às vezes você tem o propósito, mas por quê? O que levou à criação disso? A pessoa, quando pensou nesse padrão, ela tinha uma proposta, ela tinha um objetivo. O que levou, o que aquela pessoa estava sentindo naquele momento? Isso é importante. Se nós não conhecermos o que era a motivação da pessoa no instante em que ela planejou o padrão, a gente apenas não tem como utilizar aquele padrão. E aí a gente entra no segundo momento,
A aplicabilidade. Agora nós temos o propósito, nós conhecemos o que motivou a pessoa a construir aquele padrão. Mas será que ele é aplicável no nosso caso de uso? Porque a gente apenas chegar e falar assim, vou colocar um padrão aqui, aí eu vou colocar um outro padrão ali, aí eu vou colocar mais um padrão. Não é para isso que ele foi feito. E quando você tenta enfiar o padrão sem se preocupar com a aplicabilidade, se aquilo está adequado naquele caso de uso, você vai criar os mesmos problemas que eu criei. Eu tinha padrão para resolver problemas do padrão anterior que eu havia colocado. Então, eu criava uma cadeia de padrões para resolver problemas que eu mesmo tinha criado. O primeiro padrão não era necessário. Então, tudo aquilo que você colocou depois, ele veio para resolver problemas que você criou e que não era necessário. Então, foi quando eu descobri a parte mais importante de todo o livro, de fato. Padrão de design, ele é como remédio. Se você tomar um remédio, ou você tomar uma overdose de um remédio e você não está doente, você vai ficar doente. Então, ele tem exatamente esse comportamento. Você tomar algo que você não precisa, vai criar um problema sério. Então, eu descobri isso daqui de uma forma muitíssimo amarga, porque a proposta de um padrão de design é fazer com que seu código seja legível, fazer com que seu código seja escalável, fazer com que seu código seja manutenível. O que aconteceu é que eu tinha tantos remendos que chegou no momento que o custo de manutenção daquele código se tornou inviável. Ele fez exatamente o oposto do que ele tinha que fazer. Então, eu pretendia diminuir meu custo de manutenção e, de repente, o meu custo de manutenção ficou tão alto que ficou melhor eu pegar, descartar aquele código remendado e começar novamente. Tamanho o problema que eu criei. E aí, eu percebi que, apesar de inicialmente eu ter achado que eu era o cara foda em design, foi a primeira vez que eu tive dúvidas sobre isso. Porque eu tinha a questão do padrão de design e eu achava que, eu conhecendo padrões de design, eu conhecia design de software. E aí eu descobri que não era bem assim. E aí eu questionei pela primeira vez o que é design. Porque quando você pega e está falando sobre padrão de design, você está falando sobre padrão de design. Então não é design, a gente tem um padrão, mas o que é o design? E aí, eu continuei seguindo, e eu falei assim, bom, todos os padrões, eles são construídos em cima de alguns princípios. E aí eu virei e falei assim, Solid. Se a gente parar para pensar, a proposta de Solid é linda, não apenas para orientação a objetos, para o software, para qualquer coisa. Ela é linda de forma geral, porque a primeira letrinha, quando a gente pensa nela, a gente está falando sobre responsabilidade única. Você pode ter como um indivíduo, o indivíduo que sabe um monte de coisa e faz aquele monte de coisa, tudo mal feito. Quando você pega e tem uma única responsabilidade, você acaba virando um especialista naquela única coisa. Na orientação a objetos é a mesma coisa. Inicialmente, lá atrás na internet, nós tínhamos aqueles códigos macarrônicos, aquelas coisas medonhas. E aí, migramos, saímos do procedural, entramos na orientação a objetos, e aí nós saímos dos códigos macarrônicos e entramos nas God Classes, aquelas classes imensas que, tipo, sabe tudo. Ah, eu tenho um problema, vai lá naquela classe, está lá. Ah, deu certo, vai lá. Ela, tipo, como está tudo lá, é a melhor coisa para você depurar, porque você sabe que se deu problema, está lá, se dá certo, está lá, está tudo está lá. A segunda letra, o Open Closed, a gente pensa em desenvolver algo que nós mesmos não podemos editar. Quando a gente pensa assim, fala assim, mas caramba, eu sou o autor, eu vou lá editar, pô, é meu. Só que se você pegar e planejar aquela coisa nesse pensamento de que eu não posso editar isso, você toma tanto cuidado com o que você vai fazer, porque você sabe que é definitivo. E sempre que a gente sabe que algo é definitivo, a gente pensa duas vezes antes de fazer. Ou vai dizer que você vira, olha para baixo num prédio e fala assim, eu vou pular daqui.
Você vai cair, cara, você vai machucar. Então, quando a coisa é definitiva, a forma de pensar naquela coisa é diferente. A outra letra, eu não vou entrar no aspecto matemático dela, mas o princípio da substituição de Liskov, ele também é uma coisa muito bacana, porque quando a gente trabalha com orientação a objetos, a gente trabalha com abstrações. Quando a gente trabalha com abstrações, a gente não conhece exatamente o que é aquela coisa. Então, a gente confia em alguma coisa. E confiança é uma das coisas mais importantes, acredito. Porque quando a gente fala sobre confiança, a gente vai virar e falar assim, olha, aquela abstração ela fala que vai fazer tal coisa. Você não precisa conhecer qual é a coisa. Você compreende que tem um limite e aquele limite vai ser obedecido. E aquilo que ela se propõe a fazer, ela vai fazer. E aí você constrói uma aplicação baseada nessa confiança e você vai ter outras abstrações e essas outras abstrações vão substituir a abstração inicial. E aí, se você não garante que a interface é obedecida, que a abstração e a derivação funcionam adequadamente dentro daqueles limites, na hora que você troca a derivação ou a abstração uma pela outra, você pega e quebra a aplicação. Eu gosto de falar muito, isso é uma coisa muitíssimo perigosa, porque a gente tem o costume de trabalhar com TDD. Testar as unidades é uma coisa fantástica, porque envolve a própria responsabilidade do desenvolvedor, que precisa entregar uma coisa que funcione. Mas quando você pega na orientação a objetos, testar a unidade é insuficiente. A gente precisa testar a integração, porque tudo pode ser trocado por qualquer outra coisa dentro daquele escopo da abstração. E se você não testou a integração, você pode ter todas as suas unidades, 100% de cobertura no seu código, todas elas lindamente funcionando, e você ter uma aplicação quebrada. Porque uma abstração não é substituível pela outra abstração. O princípio da segregação de interfaces, ele vai de casal com o princípio da responsabilidade única, porque a proposta é, além de evitar God classes, que é o propósito do princípio da responsabilidade única, a segregação de interfaces propõe separar as interfaces. Quando você tem uma única responsabilidade e uma interface pequenininha, você sabe que ali dentro não tem como ter muita coisa, porque a interface é petitinha. Então, ela anda junto com a responsabilidade única. E o princípio da inversão, não injeção, aqui é princípio. O princípio da inversão de dependência, ele anda de mão dada com o princípio open-closed. Porque se você tem que construir algo que você não pode editar, então você não pode criar diretamente uma instância lá dentro. Se você não pode criar uma instância lá dentro, então você precisa receber isso de algum lugar. Quem que vai criar essa instância e vai te passar, não importa. Você sabe que você não pode escrever aquele código criando alguma coisa diretamente. E aí, estudando sobre princípios, achando isso lindo, vendo que todos os padrões de design seguiam os princípios de design, veio a segunda vez que eu questionei o que é design. Porque antes eu tinha padrão de design. E agora eu tenho princípio de design. Tanto padrão quanto princípio são coisas, não o design em si. Então, você fica naquela, fala assim, beleza, eu tenho algumas coisas de outra coisa, mas o que é a coisa principal? O que é design de fato? E aí eu cheguei na conclusão que, na verdade, padrão e princípio de design são ferramentas. Se você pegar e observar os princípios e os padrões de design que nós temos no nosso software e comparar com a tipografia ou uma paleta de cores numa peça de arte, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Você pode ter uma tipografia lindíssima, mas se você colocá-la de forma equivocada numa peça, você vai estragar a peça. De repente, você vai ter uma tipografia linda, mas se você usar a paleta errada, você estragou a peça também. Então, tanto os princípios quanto os padrões de design, eles são ferramentas. Eles estão para o design de software exatamente como a paleta de cores e a tipografia estão para uma peça. Eles podem fazer a peça mais linda do mundo ou pode criar um desastre. É exatamente isso que eles são. E aí, eu não sei o que é design. E
como um bom desenvolvedor que sou, eu fui perguntar para o Google. Essa é a resposta que nós temos se digitarmos na busca, o que é design. E aí a gente para pensar e fala assim, caramba, então design é isso, design é a concepção e a criação, de fato, de um produto. E quando a gente para pensar no nosso código como produto, a gente observa o próprio código diferente. Porque um produto, nós temos um fornecedor, mas nós temos um consumidor. E, às vezes, nós, como desenvolvedores, somos, ao mesmo tempo, fornecedores e desenvolvedores. Porque fornecedores e consumidores. Porque a gente consome código toda hora. Vai dizer que ninguém aqui nunca utilizou uma biblioteca que está no GitHub ou um framework qualquer. A gente é consumidor de código. E a gente também é fornecedor de código. Então, quando a gente para pensar que alguém vai consumir o código, a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso. Porque quem que vai consumir o código? Qualquer pessoa vai consumir o código. De repente, a tua mãe está consumindo um código. Você vai entregar qualquer coisa para sua mãe? Você tem que ter uma responsabilidade enorme com isso, porque qualquer um pode consumir o código a qualquer momento. Então, isso muda muito, muito, muito a nossa forma de pensar. O software é um produto, e como produto ele vai ser consumido. E isso é muito bacana também, porque já viram o tanto de briga que nós temos o tempo todo de gente que olha para um framework e fala assim, o meu framework é melhor do que o seu? É porque essas pessoas estão encarando o framework como um produto. É a mesma reação passional que eles têm com um framework, é exatamente a reação que você vê, por exemplo, com o pessoal que está utilizando um iPhone. É exatamente a mesma reação que a pessoal que está utilizando um carro tal, porque aquele carro é mais legal. O pessoal vai nos Estados Unidos, por exemplo, a galera pira no Ford. Por quê? Porque foi um produto pensado como produto e sabendo que alguém vai consumir aquele produto. Então, sempre que nós formos trabalhar com software, nós temos que ter compreensão de que isso é um produto, que se eu estou desenvolvendo do lado de uma equipe e a equipe do lado está trabalhando numa outra parte do código, eu vou consumir o código deles. Ou se eu estou trabalhando, a outra equipe vai consumir. Então, dentro de uma equipe, às vezes, a gente vai ter pessoas consumindo código. Isso é totalmente natural. E sabendo disso, a gente entra numa definição para design, nós sabemos o que é orientação a objetos, e aí entra a grande questão, o que é design orientado a objetos. Então, a gente bem que simplifica bastante isso quando a gente pega e tenta separar as definições. Orientação a objetos é um relacionamento baseado na confiança. Nós temos abstrações, nós temos interfaces e nós confiamos que as interfaces cumprem o que elas prometem. Nós não precisamos saber exatamente o que elas estão fazendo. Nós sabemos apenas que essa operação vai ser executada conforme prometido. Design é desenvolvimento de um produto. Então, nós sabemos que quando estamos trabalhando com software, nós estamos trabalhando com o desenvolvimento de um produto de fato. Orientação, design orientado a objetos, nada mais é do que um relacionamento de confiança durante o desenvolvimento de um produto. Isso é design orientado a objetos. E quando a gente pensa dessa forma, a gente evita colocar um monte de coisas no nosso código só porque a gente sabe colocar aquelas coisas. A gente pensa que cada pedacinho de código tem que ter um motivo muito claro, entregar um valor para alguém. Então, é a parte mais importante do design. Saiba que alguém vai consumir e você precisa entregar o máximo de valor possível. Sabendo disso, você evita colocar um monte de coisas só porque você consegue. Então, para deixar aqui, eu queria concluir a história toda dando as dicas dos problemas que eu passei. E o primeiro, toma cuidado com o efeito colateral. Design é bacana, padrão, lindo, mas tudo
absolutamente tudo tem um efeito colateral. E às vezes a gente não está preparado ou simplesmente não quer pagar o preço desse efeito colateral. Então, antes de fazer qualquer coisa, pensa bem, você está realmente disposto a pagar esse preço? Ferramentas são meio, não fim. Então, quando a gente estiver trabalhando com design, com padrão de design, com princípio de design, com padrão de arquitetura, MVC e sei lá o quê, lembra-se de que ferramenta é um meio, não o fim. O fim é desenvolver um produto que alguém vai consumir. Para de ficar olhando para framework como se fosse a coisa mais linda do mundo. Se você, qualquer um de vocês, eu desafio a encontrar um marceneiro e perguntar para ele, assim, você prefere um serrote ou um martelo ou uma chave de fenda? E ele não ri de vocês. É ridículo. É ridículo a gente tratar ferramenta como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ferramenta é um meio para alcançar um fim. Pensa no fim. E apenas não se esqueçam de que alguém vai consumir esse código. Isso é importante. Desenvolva pensando que sua mãe vai consumir, porque se você desenvolver dessa forma, você vai ter um carinho enorme por aquilo que você está desenvolvendo. Eu imagino que eu tenha deixado algumas dúvidas, porque, no fim das contas, isso não é regra, isso são, de fato, dúvidas. É o estado atual da minha dúvida. Eu mudei de ponto de vista durante muito tempo e é provável que amanhã eu mude de ponto de vista de novo, porque, como eu comecei dizendo, esse é um conhecimento degressivo, né? Ele não é progressivo. Quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabia. Então, eu compartilhei com vocês minhas dúvidas. Tratem essas dúvidas como dúvidas e não como regras, tá? E se alguém tiver tido alguma dúvida sobre a minha dúvida, agora é o momento de perguntar. Se alguém tiver com vergonha de perguntar, eu vou estar aqui o tempo todo, no coffee, no coisa, todo momento, é só me dar um ping a qualquer momento.